Olá, meus amigos, minhas amigas, meus votos de muita paz. Este é o estudo do Evangelho da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo. Estamos estudando o Evangelho segundo São João. Queremos manter contato diretamente com o texto bíblico. O nosso objetivo é compreendê-lo pela análise dos versículos à luz do Espiritismo. Hoje, prosseguindo no estudo do capítulo 15, vamos analisar os versículos de 6 a 10. Nessa passagem, há um ensinamento essencial do Cristo para conseguirmos sucesso em nosso projeto encarnatório. Acompanhe conosco esse estudo. O texto bíblico diz o seguinte: se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Então vejam que esse trecho faz parte daquela conversa que Jesus tem com seus discípulos na última ceia, na véspera da Páscoa, em que ele foi crucificado. E ele tenta, então, complementar as orientações que ele está passando aos seus discípulos, que serão os continuadores na divulgação da Boa Nova, porque ele está retornando ao mundo espiritual naquele período. Então, ele prepara os discípulos para darem continuidade e ele dá todas as orientações necessárias. Nesse trecho, nós encontramos uma interpretação do Carlos Torres Pastorino, no seu livro Sabedoria do Evangelho, em que ele explica o seguinte: da mesma forma que o ramo aparentemente se exterioriza do tronco, mas com ele continua constituindo um todo único e indivisível, se destacar, seca e morre, assim o eu profundo se individua, mas tem que permanecer ligado ao Cristo, para não cair no aniquilamento. A vida dos ramos é a mesma vida que circula no tronco. Assim, a vida do eu profundo é a mesma vida do Cristo. Se houver desligamento, a seiva não chega ao ramo e este se tornará infrutífero. Assim, o eu profundo, destacado do Cristo, se torna improdutivo e é cortado e lançado ao fogo purificador, para que sejam queimados seus resíduos pelo sofrimento kármico e regenerador. O que o Carlos Torres Pastorino está nos explicando? Nós somos individualidades imortais. E ao longo do nosso trajeto encarnatório, nós vamos ampliando a nossa consciência, quer dizer, esse é o fenômeno da individuação. Cada um de nós é um ser único, mas nós precisamos estar conectados ao Cristo, que é o governador planetário responsável por toda a humanidade terrena. Temos que estar sintonizados com os propósitos que ele nos trouxe, com todas as orientações que ele nos passou. Quando nós mantemos esse contato, nós recebemos a energia revitalizadora do Cristo e vamos produzir frutos. No caso contrário, se nos desligamos, nós vamos perder essa seiva, quer dizer, essa energia que nos vitaliza. E aí nossos trabalhos não renderão, ou então caminharão no sentido oposto aos propósitos de Jesus, que Jesus nos ensinou. E aí precisaremos retomar a obra,
reconstruir e muitas vezes precisaremos do fogo purificador. O que é o fogo purificador? São as expiações, as provações que preparam o ser espiritual para uma melhor compreensão das leis divinas e um aprimoramento das suas tarefas no plano terreno. Então, esta fala de Jesus, que é registrada por João, ela é comentada pelo Emmanuel. Por exemplo, o versículo 7, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. O Emmanuel comenta esse versículo num texto chamado Êxito, que foi publicado no livro Palavras de Vida Eterna, no capítulo 64. Foi também publicado pela Revista Reformador, de novembro de 1959. E nesse texto destaca o desejo de êxito dos que se alinham nas fileiras do Cristo, e para isso se dizem interessados na lavoura do bem, mas querem poder e recursos. Então, Emmanuel adverte que Jesus não teve heranças, nem prestígio político, não escreveu livros, nem se alinhou aos maiorais da sua época. O que fez foi semear o amor puro, e para isso só precisamos de disposição e boa vontade. Então é isso que nós devemos pedir: disposição e boa vontade para o trabalho que nos cabe fazer. Tudo mais que for necessário, certamente ser-nos-á acrescentado. Também no texto Grupo em Crise, publicado em Reformador, de setembro de 1968, Emmanuel comenta esse versículo. Ele aí fala dos atritos que ocorrem entre os trabalhadores cristãos comprometendo a obra do bem, quando existem desentendimentos, conflitos dentro da equipe de trabalho. Diz que esses são os dias de provas e que, para sermos aprovados, precisaremos ter serenidade, demonstrar fidelidade ao trabalho, consertar a máquina sem acusar ninguém e sem lamentar, trabalhando com mais ardor, porque estamos carregando encargos que a divina providência nos confiou. E sejam quais forem os riscos, Deus cuidará de nós. Também no texto Sigamos até lá, publicado em Pão Nosso, na lição 59, Emmanuel ensina que muitos pedem favores, mas não podem receber a imediata satisfação aos caprichos próprios, que precisamos aprender a submetermos-nos aos desígnios divinos a nosso respeito. Estaremos habilitados a pedir quando, efetivamente, estivermos unidos a Jesus, porque, por enquanto, ainda estamos caminhando para essa união gloriosa. Então, precisamos trabalhar essa nossa identificação com a mensagem de Jesus para saber pedir. O versículo 8 é assim: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Foi comentado em dois textos. O texto Somente Assim, publicado no livro Segue-me, e também em Fonte Viva, lição 45. Emmanuel fala sobre o tipo de relação que a humanidade tem desenvolvido com o Criador e destaca que Deus sempre espalhou suas bênçãos de bondade infinita. E ensina que nossos ideais e nossa cultura representam o tronco, nossas aspirações elevadas representam as folhas. Mas para glorificar a Deus precisamos produzir frutos de paz, sabedoria, amor e esperança, fé e alegria, justiça e misericórdia em trabalho pessoal digno e constante. No texto Na Exaltação do Reino Divino, Emmanuel também comenta esse versículo. Ele foi publicado no livro Palavras de Vida Eterna, lição 17, e também no Reformador de agosto de 1957.
Nele, Emmanuel destaca como importantes o conhecimento das Escrituras, a capacidade de falar sobre os ensinos e de memorizar as tradições, a assiduidade ao culto, a produção de textos sobre a mensagem que espiritualiza, os dons espirituais e as elevadas aspirações, mas categoriza tudo isso como semente, ensinando que é preciso produzir obras de educação, amor, redenção e bondade para o bem de todos. O versículo 10, se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Ele comentou num texto chamado Escolhas, publicado no Reformador de agosto de 1970. Então, ele fala que quem observa o mal e o remédio contra o mal, nos campos da provação do mundo, é naturalmente induzido a refletir no pensamento livre e nos recursos neutros que nos cercam. Então, ele fala da pedra, ele fala do fogo, ele fala do entorpecente, que é a morfina, que se extrai da terra. Ele fala do dinheiro, tudo isso é neutro. O destino que a gente dá a isto é que se converte em coisa boa ou coisa ruim. Assim também a força atômica, que pode gerar energia ou pode destruir. Então, a coisa não é ruim em si mesma, é o uso que nós fazemos que é ruim. Então, ele diz assim: assim também acontece com os tesouros do tempo, rigorosamente iguais para todas as criaturas, segundo o critério da eterna justiça, a hora do chefe e do subordinado, do homem culto, do homem menos culto, da pessoa transitoriamente mais favorecida ou menos favorecida de recursos materiais, é matematicamente constituído de 60 minutos. Somar semelhante valor ao bem ou ao mal, melhorando condições ou agravando problemas em nossa própria vida, será sempre questão de atitude pertinente a nós mesmos. Mostra que os recursos da terra são neutros e podemos usá-los para o bem ou para o mal. E assim também vejam que esse é um ensino essencial. Nós é que podemos escolher. Que escolha estamos fazendo? Ficamos por aqui hoje, mas voltaremos em outra oportunidade, se Deus quiser. Até lá!